Olá pessoal, meu nome é Carelo Quetic, sou analista-chefe da XP Investimentos e eu estou aqui hoje para trazer para vocês o nosso panorama de mercado XP atualizado para o mês de setembro. Como vocês sabem, o panorama de mercado XP é atualizado todo primeiro dia útil e traz um contexto do cenário macroeconômico e político tanto lá fora quanto aqui dentro e como isso conversa com a nossa visão para a Bolsa no Brasil ao longo dos próximos meses. Então vamos lá. Ao longo do mês de agosto, a gente viu mais um mês de volatilidade, que na nossa visão refletiu tanto um cenário externo conturbado, quanto uma incerteza muito grande em relação ao desfecho do cenário político aqui no Brasil. Começando pelo cenário externo, o cenário externo de novo foi um mês de bastante volatilidade lá fora. Desde o começo do ano, a combinação de alta de juros nos Estados Unidos, a crescente tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, e mais recentemente, os dados econômicos chineses mais fracos do que se esperavam levaram ao aumento da percepção de risco para os mercados emergentes e uma percepção de risco como um todo elevada para o mundo. As coisas até que se acalmaram um pouco em julho, mas em agosto voltamos a ver bastante volatilidade. Primeiro vimos a Turquia trazendo muita incerteza aos mercados, mas no final do mês veio um certo alívio, principalmente com as conversas entre os Estados Unidos e um potencial acordo do NAFTA avançando e trazendo um pouco mais de conforto para a economia do mundo. No cenário doméstico, a incerteza também continua elevada. Na nossa visão, o ativo que mais refletiu essa incerteza foi o dólar. A gente viu o dólar saindo de 3,75 na virada do mês de julho para agosto, para quase 4,15 agora ao longo dessa última semana de agosto. Um movimento muito forte e que ficou longe das outras moedas do mundo. Então, um movimento que refletiu ali uma alta da percepção de risco. A nossa visão é que esse movimento ele foi principalmente uma consequência da incerteza no campo político, com a aproximação das eleições e com muita dúvida em relação ao qual que vai ser o desfecho desse cenário eleitoral. Pegando um gancho com esse tema, trazemos hoje o nosso analista político Paulo Gama para falar um pouco sobre o cenário político e esse mês que vem adiante, que é um mês crucial para as eleições e, portanto, para a Bolsa no Brasil. A gente entra agora na reta final da corrida eleitoral, que é quando finalmente as campanhas vão para a televisão. Dentro disso, as duas candidaturas que mais têm ferramentas à disposição são as candidaturas do PSDB e do PT, as duas que têm mais tempo disponível na televisão. O que a gente precisa ver agora é como se materializa a transferência de votos do Lula para o Fernando Haddad, e na outra ponta, se esse latifúndio que o PSDB tem à disposição na televisão vai ser suficiente para quebrar esse voto do Bolsonaro e atrair uma parte desses votos para a candidatura do Alckmin. A gente não espera nenhum tipo de alteração muito significativa agora no começo de setembro, nos primeiros 10 ou 15 dias. Esse quadro só vai ficar mais claro na reta final da campanha, poucos dias antes da eleição de fato. Resumindo, o cenário externo ele continua de bastante incerteza e no campo doméstico, a aproximação das eleições com um cenário ainda muito indefinido trouxe volatilidade tanto para a Bolsa, mas principalmente para o dólar. Isso trouxe bastante volatilidade ao longo do mês de agosto. Aí vem a grande pergunta, o que fazemos agora? O que fazer para setembro? A nossa recomendação é de cautela e proteção. Apesar de acharmos que o cenário positivo tem uma probabilidade maior de acontecer, ou seja, a gente mantém um viés positivo para a Bolsa no Brasil gradual ao longo do tempo, a gente acha que o mês de setembro é um mês que ainda tem muita volatilidade. No final das contas, preferimos ser cuidadosos e cautelosos neste momento de indefinição. Se tivermos um desfecho do cenário eleitoral com a eleição de um governo menos comprometido com as reformas, vemos uma probabilidade não baixa da Bolsa cair 10%, 15% num movimento muito rápido. Pelo outro lado, num desfecho do cenário eleitoral positivo, no qual um governo comprometido com reformas é eleito, a gente acredita que o processo de alta ele vai ser muito forte e gradual e vai permitir aos investidores participar dessa alta. Por isso preferimos manter uma cautela no curto prazo e gradualmente ao longo do tempo, à medida que essa visibilidade em relação ao desfecho do cenário eleitoral e, por consequência, da economia no Brasil fica melhor, mais clara, gradualmente a gente retira as âncoras que temos nas nossas carteiras, como, por exemplo, uma Vale, uma Fibra, uma Klabin, nomes que nos protegem do cenário doméstico, e vai colocando nomes mais expostos à atividade no Brasil. Mas isso já é papo para o vídeo dos próximos meses. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos por nos assistirem e convidá-los para acessar a página de análise dentro do site da XP Investimentos. Muito obrigado e até a próxima.